economia brasileira em 2019 deu o que falar. Foram novas políticas implantadas, muitas novidades, mas esse é um assunto que merece um papo com um especialista. Por isso, a Conversa Pública de hoje recebe o economista Gilberto Braga, um velho conhecido nosso aqui da TV Boas Novas. Gilberto, muito obrigado por sua participação aqui no Conversa Pública. É um prazer sempre contribuir. Gilberto, para a gente começar, vamos falar sobre reforma da Previdência. Essa foi uma das grandes mudanças do país em 2019. Na sua opinião, essas alterações vão ajudar a sarar o rombo que a Previdência vem apresentando nos últimos anos? Olha, a reforma da Previdência, ela era inevitável. Não se sabe ainda se ela será suficiente, porque os seus efeitos são efeitos que vão se maturar ao longo dos anos. Entretanto, o que o brasileiro consegue observar, qualquer um de vocês que está nos prestigiando com a sua audiência, é de que o brasileiro hoje vive mais de 80 anos, em média, e se aposentava ao redor dos 60. Então, um modelo que foi desenhado na época em que a idade de vida ia, em média, até os 65 anos, você acrescentou 15 anos mais, sem mudar o modelo de contribuição, ou seja, o governo tem que pagar mais 15 anos de aposentadoria em média, sem estar entrando mais dinheiro para isso. Então é um modelo que estava condenado, fadado a ficar em colapso, ou seja, não teria mais recursos para manter as aposentadorias. O que o governo fez nos últimos anos foi ir cada vez mais achatando o valor desse pagamento, ou seja, das pensões e aposentadorias, para que pudesse cada vez colocar mais pessoas dentro do sistema. Então, em vez de aumentar a contribuição, ele diminuía o benefício. Com a reforma da Previdência, o que se espera é que as pessoas se aposentem um pouco mais tarde, mas ao mesmo tempo se aposentem numa condição um pouco melhor. O que isso quer dizer? O valor da aposentadoria ou da pensão vai ser um pouco mais elevada, Herbert, porque isso significa qualidade de vida no sentido de evitar aquela característica que nós conhecemos de quando a pessoa se aposenta, o seu padrão de vida cai. Então, muitas vezes a pessoa se aposenta e diz assim, estou recebendo aí um miguezinho, ou seja, um cala-boca, né? Antigamente até se chamava de pé na cova. Então a pessoa continua trabalhando porque o valor da aposentadoria não era suficiente para que ela mantivesse o padrão de consumo da sua família. Então, nesse sentido, a reforma da Previdência ela vem resgatar a característica desse benefício, e isso é muito pouco enfatizado nas discussões, porque se coloca apenas a questão do déficit público, ou seja, que as contas têm um rombo, que o governo não consegue equilibrar o seu orçamento. Isso tudo é verdade, mas eu acho muito importante passar para os telespectadores que esse principal benefício é para cada um de nós que contribuímos e que temos o direito, no momento da aposentadoria, de receber uma quantia que seja equilibrada, digna, que talvez não seja exatamente igual ao salário da ativa, mas que pelo menos não faça o padrão da família, o padrão de consumo, de gasto, a sua capacidade de compra, cair de tal maneira que você, mesmo aposentado, seja obrigado a continuar trabalhando. Gilberto, o governo vai trabalhar agora na reforma tributária. Na sua avaliação, o que pode mudar, o que deve mudar nessa área para tornar o Brasil um país mais competitivo? Bom, são duas perguntas dentro de uma só. Primeiro, vou começar pela parte final da sua colocação. A questão tributária é uma questão extremamente relevante quanto à competitividade. E quando a gente fala em competitividade, a gente está falando que hoje nós vivemos num mundo, como você está aí percebendo, conectado. Todo mundo tem celular, acesso à internet 24 horas, as informações são públicas e de amplo domínio. Isso acontece na área dos negócios, na economia também. O que isso significa? Significa que na hora que você vai vender um produto do país, do Brasil, vai exportar, por exemplo, um produto agrícola, todo mundo vai pesquisar.
assim como você faz quando vai comprar alguma coisa e antes você vai na internet para ver qual é o preço, se o produto é bom, se tem muita reclamação, se aquele serviço vai te atender ou não, se as pessoas falam bem ou falam mal. Então hoje não tem mais segredos no mundo empresarial e no mundo conectado 24 horas. Ora, quando eu tenho uma carga tributária muito alta, faz com que o meu preço final carregue como custo esses tributos que estão dentro do preço, que estão dentro da carga tributária que qualquer empresa tem que pagar, que contribuir para a sociedade, no momento em que ela desenvolve, no momento em que ela explora uma atividade econômica, seja para produzir um produto, seja para prestar um serviço. Tudo isso tem nota fiscal, tudo isso tem tributos que são colocados ali dentro e depois ainda são adicionados na contabilidade, que tem aqueles tributos que são mensais e anuais. Ora, quando você vai competir no mercado internacional, o seu preço carrega um custo que os outros países não têm. Então, quando você tem uma carga tributária muito alta, como é o caso da nossa realidade no Brasil, nosso preço fica pouco competitivo, ou seja, é como alguém dizer, eu tenho que te cobrar um restaurante por um prato de comida um valor maior, porque o aluguel do local é muito caro. Então, eu sou obrigado a vender o produto brasileiro mais caro, porque eu pago o aluguel dos tributos para o governo. Então, se eu baixar o aluguel, eu consigo vender mais barato e consigo vender mais comida, ou seja, mais produtos lá fora. Então, o Brasil cobra o dobro da carga tributária que os países com os quais ele compete tendem a cobrar, ou seja, os países que vendem as mesmas coisas que o Brasil quer vender cobram menos tributos do que o Brasil. O que isso tem como característica? Embora o produto brasileiro possa ter uma qualidade superior, tem horas que você não está disposto a pagar mais caro para levar um produto melhor. Você quer pagar menos, mesmo que para levar um produto pior. Então você perde competitividade. Vender menos por ter um preço mais caro significa não estimular a economia. Significa que você não gera a necessidade que você tem de empregos ou que você poderia gerar aqui internamente. Então, dentro desse quadro, há efetivamente uma perda de produtividade. O que nós precisamos? Nós precisamos reformar tributariamente o Brasil. Isso significa diminuir o peso dos tributos, ou seja, o quanto se paga de tributos no preço de tudo aquilo que é produzido no país. Do outro lado, é que essa reforma é necessária para desburocratizar o Estado, para simplificar. Cada vez que você vai numa padaria, no supermercado, comprar um produto, vem a nota fiscal lá que tem assim, tributos incluídos no preço. É um absurdo aquilo, a gente se surpreende. E um cipoal, ou seja, ali você tem uma fileira de tributos que são cobrados, que a gente não sabe nem o nome, nem o significado corretamente. Então isso tudo é muito dispendioso, isso tudo é muito pesado, isso tudo faz também com que você tenha um custo de burocracia, porque hoje com a internet você transmite todas as informações de tributos através de arquivos. E você tem que ter pessoas na sua empresa que trabalham, em tese, recebendo o salário que você paga, mas que são empregados, entre aspas, do governo, porque estão lá para fazer contabilidade para o governo, para apurar ICMS, IPI, Imposto de Renda, Contribuição Social, ISS, ou seja, são pessoas que são pagas pela iniciativa privada para apurar tributos para você recolher para o governo. Então isso efetivamente, essa burocracia, não existe em nenhum outro lugar do mundo, um país com tanto papel, com tanta exigência, com tanto requisito de carimbos e certificações como o Brasil. Então isso tudo custa mais caro. Para abrir uma empresa demora, para fechar uma empresa demora, para contratar precisa exame, papel, carteira, carimbo, exame de saúde,
para demitir a mesma coisa. Então, essa burocracia, que nos outros países não existe, faz com que o Brasil, à guisa de tentar garantir direitos, de tentar garantir que as pessoas sigam uma determinada regra, sai muito caro para todos nós. A reforma tributária, ela é necessária. Agora, ela é muito difícil, Herbert, de ser feita por uma razão muito simples, porque a repartição do dinheiro, ou seja, a divisão daquilo que é arrecadado na reforma tributária, ela tem que ser centralizada em um ente arrecadante. E os municípios e os estados têm medo de que, naturalmente, isso sendo centralizado no governo federal, que é a solução virtual mais simples, eles percam o repasse ou a autonomia de dispor desses recursos. Então, a gente tem um terceiro problema, que é um problema político quanto à divisão desses recursos, para falar em português claro e simplificado, de quem é que vai ficar tomando conta do cofre e com a chave na mão. Uma dúvida frequente dos telespectadores é como fazer o salário render o mês inteiro. Existe uma fórmula? Olha, o ideal é que você tente montar um orçamento. O que a gente chama de orçamento é montar num papel, numa planilha ou no próprio bloco qualquer que você tenha no celular. O importante é que seja uma fonte de controlar as despesas que seja amigável, ou seja, que você possa recorrer a qualquer momento, e não aquelas coisas que a gente faz assim, vou arrumar um armário, aí arruma um armário, você deixa tudo organizado, aí não vai mexer em nada que você guardou ali, dali a 3 meses você quer procurar alguma coisa, você já não lembra onde você botou, você desarruma o armário inteiro e ele passa a ficar desarrumado durante um bom tempo, né? Vai só empilhando as coisas uma em cima da outra. O orçamento é algo que você tem que acompanhar todo dia. E acompanhar as despesas todo dia para tentar fazer o salário esticar, significa que você deve controlar, de acordo com o seu perfil de gastos, de consumo, aquilo que você está utilizando. Tem gente que controla até o centavo. Gastou uma moedinha para comprar algo baratinho, anota. Tem gente que só coloca os maiores valores. O importante é que você saiba e tenha controle se o seu salário está dando para você passar o mês, pagar as contas principais e etc. O que normalmente desequilibra o salário? São as emergências, e essas, infelizmente, às vezes a gente não tem como ter reservas prévias, guardadas antecipadamente, e nos leva a ter que pegar um empréstimo, entrar no cheque especial, usar o cartão de crédito, mas aí logo depois é importante tentar reequilibrar. E um outro fator de desequilíbrio é o consumo compulsivo, ou aquele consumo que a gente chama de instantâneo. Quando você entra, por exemplo, num shopping center e se vê diante de uma promoção, de uma oferta na vitrine, de algo que você disse, poxa, mas isso está muito barato. Mas aí a gente sempre pergunta, mas você precisa daquilo? Ou você está comprando só porque o preço está bom? Será que de fato aquilo vai fazer uma diferença na sua vida? Então, normalmente a gente diz assim, olha, não é errado você aproveitar uma promoção, mas vai lá no seu orçamento e vê se tem sobra, vê se tem espaço. A questão que a gente coloca é que muita gente compra tudo o tempo todo por impulso, ou seja, compra sem precisar e sem saber se cabe ou não nesse orçamento. Quando o orçamento não dá, o que acontece com muita gente que está nos assistindo, você começa a ter que, para fechar o mês, o salário não deu, você tem que recorrer a endividamento. O endividamento também, se não for controlado, vira aquele efeito bola de neve. Você começa a pagar juros sobre juros e isso pode levar a uma situação até de afetar o seu equilíbrio emocional, o equilíbrio dentro de casa, o relacionamento com a família. Isso pode causar até doença, no sentido de você não conseguir manter sua vida financeira em dia, ordenada. Então é preciso muito cuidado e é preciso saber fazer esse controle. Por isso, por causa desse endividamento, muita gente chega no final do ano e vai receber aquele dinheirinho extra do 13º e já vai estar tudo empenhado.
quem conseguiu se controlar ao longo do ano, o que deve fazer com o 13º salário? Olha, o 13º é aquele dinheiro abençoado que a gente diz que vai tirar todas as contas e todo mundo do sufoco, né? Então a gente deve primeiramente utilizar o 13º para colocar o orçamento em dia novamente. Então renegociar as dívidas, pagar aquilo que precisa, limpar o nome, tirar o CPF lá da lista dos inadimplentes, né? Sair lá do Serasa, do SPC, e nesse aspecto também fazer com que ele, se sobrar, dê para as festas, ou seja, Natal, Ano Novo, dependendo aí das pessoas, férias, os filhos, as crianças, quem tem gente miudinha em casa, sabe que é um período longo de férias, então é preciso organizar uma forma de entreter a garotada e, ao mesmo tempo, é preciso ainda, se for possível, guardar alguma coisa para o início do ano. Então, aquelas despesas que a gente já conhece de IPTU, IPVA, renovação da matrícula, compra do material escolar, e dependendo da sua vida e do que você faz com ela, você talvez ainda tenha que guardar um pouquinho para o feriado do Carnaval, que é logo depois. Gilberto, e como fazer, já que você já tocou no assunto do Natal e a gente está agora no fim do ano, o que fazer para que essas festas natalinas, festas de fim de ano, não acabem durando o próximo ano inteiro para você ter que pagar as contas que fez ali naquela festa? Olha, a gente sempre recomenda alternativas como o chamado amigo secreto ou amigo oculto, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, né? A gente recomenda também aquelas festas comunitárias dentro da família, então alguém vai dar a casa, mas o outro leva um prato, o outro leva uma bebida, o outro, a sogra faz a sobremesa, alguém faz uma salada de frutas. Então a gente organizar uma festa onde todo mundo possa contribuir, normalmente até contribuir, não no sentido financeiro, mas com alguma coisa que seja apreciada. Olha, a fulana faz um pudim maravilhoso, o fulano é um excelente churrasqueiro, então vai fazer um churrasco, vai assar um peru, alguma coisa assim. Então, o ideal é que dentro dessas habilidades e também dentro daquilo que a pessoa gosta de fazer, porque o Natal deve ser uma atividade prazerosa. Por quê? Porque tem todo o seu significado religioso, um significado de renovação, de fé. Então a gente tem que resgatar esse aspecto. Ele não deve ser colocado como uma questão meramente financeira, como muita gente aí fora faz. Olha, entrou o 13º, vamos torrar tudo em presente, em despesa, comprar eletrônico, fazer obra na casa. Bacana, você tem o direito ao seu eletrônico, você tem o direito a pintar a sua casa, fazer um cômodo novo, aquilo que você vinha planejando o ano inteiro, que você vai fazer com cuidado. Agora, é muito importante chamar a atenção que o espírito do Natal não deve ser prioritariamente o econômico, não é necessariamente uma data de consumo, e sim uma data religiosa. Esse é o aspecto principal que precisa ser colocado. Roberto, vamos falar um pouquinho de curiosidades econômicas de 2019. A gente viu aí o crescimento de algumas tecnologias que ainda geram confusão aí entre os brasileiros. Uma delas são os bancos digitais, eles ganharam muito espaço no país. Você acha que esse é um meio de negócio confiável? Olha, os bancos digitais, para quem não conhece, são aqueles bancos que não têm agência, eles só funcionam digitalmente, ou seja, pela internet. Então você abre a sua conta mandando os documentos escaneando, você não vai ver fisicamente ninguém. Isso para as pessoas a partir de uma certa faixa etária é muito problemático. São pessoas de uma outra geração que acostumaram de ir a uma agência bancária, sentar na mesa do gerente e ter alguém para te explicar tudo que está acontecendo com o seu dinheiro, né? Mas as novas gerações têm uma outra aptidão, que é uma aptidão de comunicação online, instantânea, pelo celular, o banco na palma da mão, resolvem tudo de uma maneira muito rápida. E a grande vantagem do banco digital é que ele não tem tarifas, então ele sai mais barato, exatamente porque os custos são muito baixos. Ele tem apenas uma plataforma, um sistema,
né? Então não precisa de ter aquela parafernália de uma agência com caixa automático e etc. Então isso facilita muito a vida das pessoas mais jovens e que gostam de se relacionar dessa forma. Com relação ao risco, o Banco Central toma conta do funcionamento dessas instituições e tem algumas que estão, digamos assim, debaixo desse guarda-chuva regulatório de fiscalização do Banco Central e outras que não, porque muitos desses sites de negócio, de dinheiro, não são necessariamente instituições bancárias típicas no formato da lei, né? São as chamadas fintechs, que em termos de tradução em inglês significa Financial Technology. Então o FIN de Financial, o Tech de Technology seriam instituições financeiras tecnológicas. Isso é uma prestação de serviço, então você teria um certo risco de crédito. O que é o risco de crédito? É o risco dessa instituição quebrar e você não receber o seu dinheiro, porque exatamente não tem aquele seguro, aquela fiscalização se eles estão fazendo tudo certo pelas autoridades, mas eles prometem segurança, prometem rendimento e tem muita gente que gosta de correr esse risco. Então é uma decisão pessoal. Para o ano de 2020, o Banco Central pretende criar uma nova regulamentação de tal maneira que ele traga essas formas novas tecnológicas de transação bancária para dentro de uma mesma plataforma. Por exemplo, hoje, se você for comprar um determinado produto ou um serviço, por exemplo, você quer viajar e você quer pesquisar o preço de uma passagem aérea, existem vários sites ou vários aplicativos ou apps, né, para usar a linguagem moderna, que já pesquisam e ordenam para você datas, horários, preços, se a passagem é reembolsável ou não é reembolsável, se pode levar bagagem ou se a bagagem é só a de mão. Então hoje, se você quiser, por exemplo, aplicar no Tesouro Direto, se você quiser abrir uma conta bancária e saber quanto custa a corretagem ou quanto custa a sua cesta para ser correntista daquele banco, você não tem esse aplicativo de comparação. Então, uma das brigas, uma das reclamações de nós economistas é que isso é uma função que o Banco Central deveria fazer. E está prometido para 2020 que vem algo nesse sentido. Então, qualquer coisa que você for fazer na área financeira, como qualquer prestação de serviço, você poder optar entre os diferentes tipos de instituições com diferentes tipos de custo, e você vai poder, então, optar, decidir, sabendo se está correndo um risco maior ou menor com o seu dinheiro. As pessoas estão usando também cada vez mais os aplicativos de prestação de serviço, seja de pagamento de conta, pedir comida pelo celular, tudo isso. É mais conveniente, mas também tem um perigo, né, que é você acabar gastando muito mais do que precisa do que pode, não é mesmo? É verdade. Então, isso acontece, por exemplo, com aplicativo de transporte, com aplicativo de compra de comida e até mesmo de compras online de coisas que não necessariamente você precisa, porque é aquela máxima, né? Esses aplicativos, para manter a fidelização, cativar o cliente, eles te mandam uma enxurrada de mensagens e de ofertas. Você tem hoje X reais grátis, se você fizer um pedido até meia-noite, te dou um desconto especial, olha aqui o cupom desconto, ou se você comprar tanto, a próxima compra você vai ter um desconto de 50%. Então, de alguma maneira, são formas de cativar o cliente e que levam a isso que você falou, ou seja, um impulso de gastar mais. E aí, mais uma vez, a necessidade de você ser um consumidor não impulsivo, mas sim inteligente e racional. Não é errado, repito, aproveitar as oportunidades, mas só daquilo que você realmente precisa. Bom, mais do que economizar, a economia tem que ser gastar bem o seu dinheiro, né, Naldo? Exatamente. A economia, ela por definição, Webert, ela é para satisfação das necessidades humanas. Quando você só pensa em acumular e comprar aquilo que você não precisa, você está indo além dessa necessidade. E aquilo que seria satisfação, daqui a pouco vira preocupação
porque fatalmente, para a grande maioria, isso se torna endividamento. Bom, Gilberto, mais uma vez quero te agradecer por sua participação aqui no Conversa Pública. Foi um papo muito bom sobre economia e a gente vai se ver então numa próxima edição, se Deus quiser. Eu que agradeço, é sempre um prazer participar. Eu não posso deixar de desejar um feliz 2020 para todo mundo. Para você, até a próxima edição. Tchau.